O critério de demarcação de Martin Manner, Humanidades e Pseudo-Humanidades, texto do Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira, do site, do blog Universo Racionalista. A tradução do capítulo 5.2, Pseudociência ou Paraciência, demarcando ciência e não ciência, segundo Martin Manner. Há um problema fundamental, no entanto, com a própria definição do termo pseudociência. Se é uma conotação essencial de pseudociência que seja um campo não científico com pretensões científicas, o que podemos fazer com os campos não científicos que parecem ser tão defeituosos quanto as pseudociências clássicas, mas não afirmam ser científicas em primeiro lugar? Como Hanson, em 1996, apontou corretamente, muitos campos que são frequentemente incluídos no rótulo de pseudociência, quando não são. De fato, muitas áreas no vasto domínio do esotérico, do ocultismo e do pensamento de nova era não pretendem ser científicas em tudo. Inclusive, o próprio olavismo não pretende ser científico. Algumas são até mesmo anticientíficas, rejeitam a abordagem científica do conhecimento em favor de várias formas alternativas de saber. É o que o Olavo faz. Se assumem que não estão completamente erradas, a visão científica de mundo é considerada, na melhor das hipóteses, como míope e, portanto, a extrema necessidade de complementares formas de cognição, inclui concepções holísticas, espirituais ou místicas. Exemplos de tais campos são várias formas de cura alternativa, como o xamanismo ou as visões esotéricas de mundo, como a antroposofia. Para outros exemplos, ver Carroll e Hinz, bem como os vários artigos em Stalker Gilmore. Obviamente, a definição padrão de uma pseudociência como um campo não científico com pretensões científicas não se aplica a tais áreas. No entanto, esses campos esotéricos competem com a ciência ao alegar e produzir ou ter à sua disposição um importante conhecimento fático de que a abordagem científica tacanha deve necessariamente ignorar. Além disso, o alegado conhecimento produzido nessas áreas muitas vezes colide com o conhecimento científico bem confirmado. Por esta razão, devemos suspeitar que o conhecimento alternativo produzido em tais campos é tão ilusório quanto o das pseudociências padrões. Por essas razões, será útil ter um termo diferente que englobe as pseudociências e todos os outros campos que produzam conhecimentos falsos. Sugiro usar o termo paraciência para este fim. Note, no entanto, que o termo paraciência é frequentemente usado em um sentido diferente, nomeadamente descritivo para um campo de conhecimento cujo status de pseudociência ou protociência ainda estão em debate. Desconsiderarei este uso descritivo aqui em favor do normativo. Alternativamente, poderíamos também desistir do significado padrão de pseudociência como um campo não científico com pretensões científicas e concebê-lo em um sentido mais amplo para abranger todas as áreas que lidam com conhecimentos falsos. Vou focar aqui no nome de paraciência porque nos permite explorar mais distinções que geralmente são negligenciadas na literatura sobre a demarcação. Assim, por uma questão de princípio, não podemos apenas distinguir a ciência da pseudociência, mas também a pseudotecnologia da paratécnica e pseudo-humanidades para para-humanidades. Recordando nossa distinção anterior em tecnologia e técnica, uma pseudotecnologia seria então um campo tecnológico baseado em alguma pseudociência, visto que uma paratécnica seria apenas uma técnica excêntrica, uma crackpot, sem nenhum fundo pseudocientífico elaborado ou, no máximo, com uma teoria tradicional de fundo mágico. Um campo pseudo-humanístico seria um finge produzir conhecimento humanístico, embora o seu negócio realmente consista em pura impostura intelectual ou obscurantismo. E um campo para-humanista, finalmente, seria o mesmo, exceto pelo fato de que ele não finja ser um campo que deve ser acoplado ao círculo das humanidades. Finalmente, há uma categoria que contém todos os campos que não são nem pseudocientíficos, nem pseudo- ou paratecnológicos, nem pseudo- ou para-humanistas. Não temos escolha senão chamá-los de paraciência em sentido estrito em contraposição com as paraciências em sentido amplo, como definido acima. Ter duas noções de paraciência é uma das desvantagens da análise atual. Factual Science, Technics, Technology, Pseudotechnology, Paratechnics, Mathematics, Pseudoscience, Parascience, Humanities, Pseudo-Humanities, Para-Humanities, Ordinary Knowledge, Science e Non-Science, Parascience, Illusory Knowledge e Reliable Knowledge.
Uma tipologia extensa de campos epistêmicos. Nessa tipologia, apenas as ciências fáticas básicas e aplicadas são consideradas estritamente científicas, enquanto a tecnologia, a matemática e as humanidades são classificadas como campos não científicos, embora ainda próximas das ciências fáticas, ou da hard science, das ciências duras. Em qualquer caso, eles pertencem à classe de campos epistêmicos que fornecem conhecimento confiável. Em contrapartida, as afirmações de conhecimento das paraciências, lato sensu, são ilusórias. Elas não enriquecem o conhecimento humano, mas poluem-no. As protociências são campos epistêmicos que permeiam do duvidoso ao científico. O sombreamento cinza claro indica que, em geral, elas estão no caminho certo, embora elas ainda estão sobrecarregadas com ideias ou procedimentos não científicos. O conhecimento ordinário, o diário e as técnicas igualmente situam-se entre o confiável e o engano. Observe os pontos cinzentos no colete brilhante da ciência e os pontos brancos na parte escura das paraciências. Isso indica que a distinção ciência-paraciência não é realmente uma linha clara de demarcação preto e branco, como sugerido por este diagrama idealizado. Há bolsões pseudocientíficos dentro de outras boas ciências. Estas são às vezes rotuladas de ciências patológicas e, claro, há algum conhecimento produzido em ciência, tecnologia e humanidades que se revelou falso, sem, portanto, ser pseudocientífico. E nem todo conhecimento nas paraciências precisa ser falso, mas as explicações no texto que a gente vai ver agora, né? Para ver se esta tipologia é de alguma utilidade, dê uma olhada em alguns exemplos. Considerando que estes exemplos aqui não implicam que todos eles estão corretamente colocados na categoria proposta. Alguns deles certamente são, mas o status dos outros ainda está em debate, por isso podemos preferir chamá-los de candidatos à paraciência. O exemplo padrão de teorias ou campos pseudocientíficos são a parapsicologia, o criacionismo científico, o design inteligente, a psicanálise como teoria psicológica, o design inteligente, a psicanálise como teoria psicológica, a astrologia como uma teoria do caráter humano, a criptozoologia, o licencoísmo, a física da nova era, a New Age, a ufologia, a arqueologia de Däniken, a história afrocêntrica e a teoria dos campos morfogenéticos de Sheldrake. Um suspeito mais recente é a sociologia construtivista relativista da ciência do Gross e Levitt, Sokal e Brickmont, segundo Bung e Wilson. Todos esses campos fingem ser científicos, por exemplo, no uso de métodos científicos. Em contraste, uma paraciência no sentido estrito não afirma ser científica. É apenas um campo envolvendo alguma, muitas vezes tradicional, teoria sobre certos assuntos de fatos. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa envolve uma teoria biológica da energia da vida, o QI, ou Qi, que influi em meridianos através do corpo humano. A teoria indiana dos chakras afirma que o corpo humano contém milhares de centros de energia, os chakras, que podem ser influenciados pela meditação, por exemplo, o Tantra. Da mesma forma, a teoria esotérica ocidental da reencarnação afirma que uma alma pessoal realmente sobrevive à morte do corpo e pode renascer em algum outro corpo. Inclusive, os espíritos acreditam que isso é ciência, né? Note que o conceito tradicional budista de reencarnação não envolve a sobrevivência de alguma substância espiritual. Quanto à pseudotecnologia, lembre-se da seção 432, que mostra que a tecnologia não consiste apenas nas disciplinas físico-mecânicas clássicas ou de engenharia, mas também em disciplinas biológicas, psicológicas e sociológicas. Todos os campos que tentam surgir com a máquina de movimento perpétuo e outras chamadas máquinas de energia livre, com dispositivos de antigravitação e aparelhos de proteção de raios de terra, contam como pseudofísico-tecnologias. Da mesma forma, a radiestesia, que é baseada em suposições pseudogeológicas, e a água, que energiza na base da transformação quântica ou em outros conceitos falsos, pertence à pseudofísico-tecnologia, né? Exemplos de pseudotecnologias biomédicas são a homeopatia, a quiropraxia, a eristiologia e a biorritmia. Os candidatos para as pseudotecnologias psicológicas são a terapia psicanalítica, o diagnóstico frenológico e o grafológico, a astroterapia e os horóscopos, a programação neurolinguística e a cinesiologia aplicada. Finalmente, como pseudo-sociotecnologia, foram considerados o marxismo, como o socialismo científico, segundo Popper, né, bem como a tecnologia feminista e a chamada Neo-Evidence Scholarship, que baseia-se em probabilidades subjetivas na jurisprudência, segundo Bung, né? Em contrapartida, os métodos paratécnicos, ou seja, os procedimentos não baseados em alguma pseudociência, mas na melhor das hipóteses em alguma paraciência no sentido estrito, são a radiestesia ingênua, a cura de fé, a magia, o voodoo e as técnicas proféticas como a quiromancia, o tarô e o I Ching.
Na verdade, apenas alguns autores, por exemplo, Kuipers, ousaram perguntar se, por exemplo, a teologia é uma pseudociência, se existe uma pseudofilosofia. Considerando que Kuipers não dá uma resposta em relação à teologia em 2001, no entanto, Kuipers em 2004, ele sugere que a pseudofilosofia é a combinação de pretensões filosóficas com um dogmatismo não científico. A filosofia que reduz nada além da exegese ou a tentativa de preservar os ensinamentos de algum mestre em vez de desenvolver e melhorar sobre eles seriam exemplos amplos de pseudofilosofia. Isso aí está o Olavo de Carvalho, né? Por exemplo, não mencionado por Kuipers poderia ser a filosofia racionalista. Por exemplo, é bem sabido que Schopenhauer e muitos outros acusaram Hegel de ser um pseudo-filósofo por escrever absurdos, e os positivistas, os racionalistas críticos e outros criticaram algumas das tradições filosóficas alemãs, por exemplo, Heidegger, por ser obscurantista, por exemplo, Albert e Edwards. E, recentemente, os desconstrucionistas franceses, do Derrida, Deleuze e Guattari, e outros foram acusados de serem impostores intelectuais, segundo Sokal e Bricmont. Seja como for, se houver pseudofilosofia, será um campo pseudo-humanista em vez de um pseudo-científico. Porque a filosofia não requer para si um status de ciência. A teologia é um pouco diferente, porque o trabalho dos teólogos varia das ciências sociais às humanidades. Ao trabalhar, por exemplo, no campo da religião comparativa, análise de texto ou sociologia da religião, os teólogos fazem o trabalho científico e humanístico adequado, de fato, como pesquisadores individuais. Por isso, o trabalho individual não precisa ser diferente de estudos religiosos ou religião comparativa, que também pode ser bem feito por não teólogos. Previamente, o principal problema com a teologia é institucional. E aqui estou usando teologia numa asserção ou numa definição imprópria, porque teologia é o estudo de Deus. E o estudo de Deus geralmente aqui se dá o estudo do Deus cristão. E se estuda a partir da revelação, que é a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, a tradição e o magistério da igreja. Esses são os princípios nos quais se baseia a teologia, pelo menos essa teologia que é ensinada nas universidades, nas universidades católicas e protestantes. Pode ter uma teologia também, uma teologia muçulmana, uma teologia hebraica, judaica. Mas todas baseadas nisso, nessa tradição, no magistério da própria religião ali e na escritura sagrada, que são as religiões do livro. Só elas fazem teologia. Outras religiões não têm teologia, ou não desenvolvem teologia. Apesar de que o Aristóteles fez teologia, mas uma teologia diferente, a do motor imóvel, desconsiderando a mitologia grega, por exemplo. Porque a teologia é, por sua própria essência, denominacional. O teólogo é representante de alguma religião particular, portanto, espera-se aceitar o seu credo como um dado. O núcleo deste sistema de crença não está aberto à revisão como uma questão de princípio, portanto, deve ser considerado como uma forma de dogmatismo não científico. Assim, é possível que, como resultado do progresso interno da pesquisa, a teologia cristã chegue à conclusão de que o cristianismo é realmente falso e o hinduísmo é verdadeiro, afinal. Por exemplo, nos últimos 200 anos, a pesquisa de muitos teólogos contribuiu para demolir a autoridade das escrituras, colocando-as em uma adequada perspectiva tátil. Mas isso não os levou a abandonar o cristianismo. Em vez disso, gerou uma indústria hermenêutica de apologética, tentando salvar a fé cristã, reinterpretando e reinterpretando seus princípios, muitas vezes em termos ininteligíveis, segundo Albert. Naturalmente, o teólogo individual pode eventualmente mudar de ideia e desistir de sua crença, adotar outra, ou mesmo se tornar um ateu. Mas, a menos que ele seja demitido ao fazê-lo, ou seja, forçado a fazê-lo, ele tem que deixar seu campo se ele quer ser coerente. Assim, parece que, devido à sua natureza fundamentalmente denominacional e dogmática, a teologia, como um campo epistêmico, é pseudocientífico ou pseudo-humanístico, respectivamente. Quanto à ciência patológica, em qual categoria pertence a uma categoria própria? Como mencionado na legenda da figura 2, a ciência patológica engloba bolsões ou nichos de pseudociência que ainda estão localizados na esfera da ciência. Na figura 2 está indicado pelos pontos escuros que prejudicam o campo da ciência. Os exemplos clássicos são os raios N e a água polimerizada. Mais recentemente, a fusão a frio foi adicionada a essa lista. Mas outras teorias e abordagens dentro da ciência também foram consideradas como pseudocientíficas, como a cosmologia do estado estacionário, o princípio antrópico, a interpretação subjetiva da teoria quântica, a teoria quântica da mediação, a psicologia evolutiva,
a psicologia do processamento da informação e a pesquisa sobre raças e QI, coeficiente de inteligência, né? Alguns campos, como a negação do Holocausto, ainda têm um grau bastante derivado da historiografia acadêmica por formar um campo especializado, que impõe a impressão de que tornaram-se pseudociências completas. Quanto aos pontos brancos correspondentes nos campos paracientíficos, eles nos indicam que nem todos os conhecimentos nas paraciências precisam ser falsos. Podemos encontrar alguns itens verdadeiros ou úteis na ocasião. Um exemplo é a acupuntura. Embora não haja nenhuma esperança para a teoria mágica da medicina chinesa tradicional subjacente à prática da acupuntura, há alguma evidência que por agulhas aqui e ali tem algum efeito para aliviar determinadas formas de dor, segundo Ernest. Se isto se revelar verdadeiro, a acupuntura torna-se uma área de pesquisa de explanação biomédica que provavelmente não terá muito em comum com suas origens paracientíficas. Finalmente, algumas paraciências, como a parapsicologia, usam métodos científicos, por exemplo, de modo que nem tudo que ocorra em um campo paracientífico geral precisa ser não científico. Então, para alguns exemplos possíveis que ilustram as distinções sugeridas na figura 2 e algumas qualificações relativas às idealizações envolvidas, o objetivo dessa extensa tipologia é mostrar que, em sua definição padrão, o rótulo pseudociência não faz justiça à grande variedade de paraciências. Por outro lado, se estamos apenas interessados em distinguir o artigo genuíno de uma besteira, uma análise mais simples, naturalmente, será como aqui se descreve na figura 3, no qual, no entanto, pode-se querer repensar os termos pseudociência e pseudotecnologia por paraciência e paratecnologia, respectivamente, né? A bibliografia, Tratado da Razão Crítica, do Albert, Mário Bung, Demarcação entre Ciência e Pseudociência, Tratado Básico de Filosofia, Tratado sobre Filosofia Básica, do Mário Bung também, Epistemologia e Metodologia, Entendendo o Mundo. Mário Bung também, o que é pseudociência, Inquisição Cética, a sociologia, a filosofia, a conexão entre filosofia e sociologia, do Mário Bung, o dicionário cético do Carroll, a confusão heideggeriana de Edwards, The Desktop Guide, o guia, né, complementar da medicina alternativa, do Ernest, o Gross Levitt, na sua Heiger Superstição, o Hanson, definindo pseudociência, o Hines, pseudociência e paranormalidade, e o Kuipers, estruturas da ciência, paternidade heurística baseada sobre estruturas cognitivas, do Kuipers. Kuipers também é a lógica de Van alemão. Popper é a lógica da descoberta científica. O que as pessoas acreditam e pensam, né? Shermer é a enciclopédia cética da pseudociência. Do Shermer, Sokal and Brigmont, né? Posturas intelectuais. Glimmer e Stalker, né? Examinando a medicina holística, e Wilson, né? A lógica da metodologia da ciência e da pseudociência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.